E aí, tudo bem? Eu sou o Daniel e dessa vez vamos resolver um sudoku, mas agora do nível médio. Esse sudoku aqui faz parte dessa revista da Coquetel, que tem níveis fácil, médio e difícil e também outras variantes do sudoku. Vamos resolver agora esse sudoku do nível médio. Já resolvi uma do nível fácil, você pode ver aí no canal. No nível fácil o raciocínio ele é bem mais simples. Aqui eu vou precisar de um raciocínio um pouquinho mais elaborado. Inclusive, é costume as pessoas anotarem, fazerem anotações para que ajude na resolução. Mas, todo número que eu colocar aqui, eu vou procurar explicar por que eu estou colocando esse número, só que aí o nível de abstração vai ser um pouquinho maior do que os níveis mais fácil, beleza? Espero que você consiga acompanhar o meu raciocínio e que eu também consiga transmitir o meu raciocínio para você. Vamos lá. Tá, meu jeito de resolver um sudoku é contando os números, né? E vendo quais são as primeiras posições mais óbvias que eles podem ficar. Como só tem o número 1, eu acho que ele não elimina nenhum. O 2, eu tenho um 2 aqui e aqui. Eles também não conseguem fazer nenhuma eliminação. O 3, pelo que eu tô vendo aqui, também não consegue fazer nenhuma determinação. Então, realmente está um pouquinho complicado. O máximo eu consigo determinar que o 3 não pode ficar nessa linha nem nessa linha aqui. Então, o 3 só pode ficar aqui embaixo. Logo, eu já sei que nessa linha existe um 3. Então, ele já pode eliminar todos os outros 3 daqui e daqui. O 3, então, aqui nessa posição só pode ficar nesses dois. Mas, vamos primeiro procurar um número mais óbvio, para depois a gente partir para esse tipo de raciocínio. O 4 também tem a mesma lógica, mas não consigo determinar nenhuma agora por enquanto. O 5, só tem o número 5 aqui, então infelizmente, né? Tá difícil. 6, o 6 consigo, ó. Nesse bloco, o 6 não pode ficar nenhuma dessas duas, nenhuma dessas três e nem aqui embaixo, por causa desse 6, desse 6 e desse 6. Logo, o 6 só pode ficar aqui nessa posição. Ok. Aqui embaixo não consigo determinar ainda onde é que fica o 6, nem aqui consigo determinar onde é que fica o 6. Mas nesse bloco eu consigo determinar que o 6 ele vai ficar nessa posição aqui. Por quê? Porque ele não pode ficar nem nessa linha, nem nessa coluna e nem nessa coluna. Então, o 6 só pode ficar nessa posição aqui. Eu consigo determinar também o 6 aqui nesse bloco do meio, né? Aproveitar que não tem nenhum número, eu já colocar logo 1. O 6 não pode ficar nem nessa posição, nem nessa posição, nessa linha, e nem nessa linha daqui de baixo. Ele só pode ficar nessas duas. Aqui no bloco daqui de baixo, eu sei que o 6 ele só pode ficar nessas duas posições. Então, já tem um 6 aqui nessa coluna. Logo, o 6 dessa coluna que está aqui embaixo, ele não pode, ele cancela o 6 aqui dessa posição. Então, o 6 só pode ficar nessa posição aqui. Mesmo que eu não saiba onde é que fica o 6 aqui, eu já sei que tem um 6 nessa coluna. Então, o 6 desse bloco do meio só pode ficar nessa posição. Beleza? 7. 7, temos 1, 2, 3, 7. Com ele, parece que eu não consigo determinar nada por enquanto. 8. Temos 1, 2... eu consigo determinar o 8 aqui nesse bloco. Não pode ter um 8 nessa linha, nem nessa linha, e nem nessa coluna. O 8 só pode ficar nesta posição, ok? Aqui embaixo não consigo determinar o 8. Aqui do lado também não consigo determinar o 8. E aqui também não consigo determinar o 8. Beleza, então vamos pular para o 9. O 9 aqui nesse bloco. Não pode ter um 9 aqui nessa coluna por causa desse 9 aqui. Nem nessa coluna aqui. E nem nessa linha. Então, nesse bloco, o 9 só pode ficar nesta posição. O que faz com que o 9 desse bloco não possa ficar nem aqui e nem nessa coluna. O 9 só pode ficar nessa posição, ok? Aqui embaixo, o 9 não pode ficar nenhuma dessas três, nem aqui embaixo e nem aqui na parte de cima. O 9 só pode ficar nesta posição aqui. O que faz com que nesse bloco o 9 não possa ficar nessa coluna, nessa coluna
e nem nessa linha. Então, o 9 só pode ficar nessa posição. O que faz com que aqui no meio, o 9 já seja eliminado dessa coluna, dessa linha e dessa linha. Então, o 9 está bem aqui no centro do sudoku. Acho que eu coloquei todos os 9, né? Sim, todos os 9 já foram colocados. Então, vamos para aquelas nossas anotações aqui na lateral, que informa que o 9 já foi concluído. Beleza? Tá aí, né? Vamos agora verificar se a gente consegue colocar mais algum número assim por eliminação, ou se já vai precisar fazer algum outro tipo de raciocínio. Eu consigo determinar que aqui no meio tem o número 3. Ele não pode ficar aqui nessa coluna, nem nessa coluna e nem nessa linha. Então, o 3 só pode ficar nessa posição. Consigo o que mais agora também? Vamos ver um número que também possa ser colocado. Coloquei só o número 1 ainda, né? O 2, ó. O 2 aqui nesse bloco. O 2 não pode ficar nem nessa linha e nem nessa coluna. Então, o 2 só pode ficar nessa posição. Aqui no meio ainda não tem como determinar. Aqui embaixo também ainda não tem como determinar. Nem aqui do lado, nem aqui, nem aqui. Beleza. Nesse bloco aqui de cima eu consigo determinar que tem um 7 que não pode ficar nem nessa linha, nem nessa linha. Então, 7 só pode ficar nessa linha daqui de cima. Vamos ver outra posição. 1, 2, 3, ó. Nessa coluna, o 3, ele não pode ficar nessa posição por causa desse 3, nem nessa posição por causa desse 3. Então, nessa coluna, o 3 só pode ficar nessa posição, beleza? Os outros números que estão faltando é o 1, 2, 3, 4. Ele não pode ficar aqui porque já tem um 4 nesse bloco, então 4 tem que ficar aqui em cima. E o outro número que está faltando é o 5. Então, o 5 fica bem aqui. Ok. Nesse bloco 3×3, o 8 não pode ficar em nenhuma dessas duas posições. Então, o 8 só pode ficar aqui embaixo, aqui no meio, na verdade. E nesse bloco aqui do meio, o 8 também não pode ficar nem nessa linha, nem nessa outra linha aqui, e nem nessa coluna. Então, o 8 fica bem aqui nesse cantinho. Tá faltando mais algum 8? Tá faltando o 8 aqui nesse bloco. Esse 8 elimina essa coluna, e esse 8 elimina essa linha. O 8, então, fica aqui embaixo. O que faz com que determine o 8 dessa posição, já que é o último que tá faltando. Ele fica bem aqui, né? Porque não pode ter um 8 nem aqui, nem aqui, nem aqui e nem aqui embaixo. O 8 só pode ficar nessa posição. Pronto, todos os 8 foram resolvidos. Será que vai vir de trás para frente? Bora dar uma olhada no 7 para ver se a gente consegue resolver logo também. Olha, realmente, ó, o 7 ele cancela dessa coluna, então o 7 só pode ficar nessa posição. O que mais eu posso colocar de 7? 7 tem aqui, 7, ó. Esse 7, ele faz com que o 7 não possa ser colocado nessas duas colunas. Então, o 7 só pode ficar aqui. Não sei em qual desses dois tem um 7, mas sei que já cancelou o 7 dessa linha aqui. Como já não tem mais o 7 também dessa outra linha, e o 7 do meio só pode ficar nessas duas, só que já tem um 7 aqui que cancela essa coluna. Então, o 7 só pode ficar nessa posição. Beleza. Esse 7 vai cancelar o 7 de toda essa coluna aqui, dessa coluna aqui, e o 7 dessa linha aqui, fazendo com que nesse bloco eu só tenha o 7 nessa posição, que faz com que o 7 desse bloco fique nessa posição, já que não pode ser aqui em cima nem aqui embaixo. E aí, o 7 que estava faltando aqui, só vai poder ficar nessa posição aqui, porque não tem um 7 aqui, e o 7 já tem aqui. Beleza, acho que eu coloquei todos os 7, né? Parece que tá dando certo, bora dar uma olhada no 6. O 6 já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta só o 6 desse bloco e desse bloco. Que já sei, né? Que nesse bloco o 6 que tá faltando fica nessa posição, porque o 6 cancela essas 3. E nesse bloco aqui, o 6 cancela, esse 6 cancela essa casa e esse 6 cancela todas essas 3. Então, o 6 que está faltando fica aqui em cima. Beleza.
Vamos dar uma olhada no 5. O 5 tinha pouco número, né? Será que aumentou o número deles agora? Temos um 5 aqui e aqui. Só tenho dois números 5. Eles conseguem me dizer o quê? Conseguem me dizer que o 5, esses dois 5 aqui, o 5 só pode ficar nessas duas posições, mas não sei ao certo qual é. Esse 5 cancela o 5 dessas duas linhas, então o 5 só pode ficar nessas duas posições, que já elimina o 5 de toda essa coluna aqui. Esse 5 elimina o 5 daqui, também elimina de toda essa coluna aqui. Então, o 5 desse bloco só pode ficar nessas duas posições. O 5 desse bloco só pode ficar nessas duas posições. Mas, por mais que eu determine a posição de alguns 5 na linha, não consigo definir com exatidão onde é que o 5 está. Então, bora pular o 5 e perceber, né, que aqui só está faltando um número, que é o próprio número 1. Então, aqui é o número 1. Aqui sendo o número 1, o que eu consigo determinar? 1, 2, 3, 4. Ó, o 4 aqui nessa linha. O 4 não pode ficar nessa posição, então o 4 fica bem aqui. O outro número que está faltando é o 5. Como a gente já tinha determinado que o 5 ia ficar ou aqui embaixo. Quais são os números que estão faltando aqui no meio? É o 1 e o 2. Ó, o 2 já tem aqui nessa linha, então o 2 aqui nesse meio fica nessa posição. E aqui fica o número 1. Aqui em cima, o 2 já não pode ficar nessas duas posições por causa desse 2 que eu acabei de colocar. Então, o 2 fica aqui nessa posição. Nessa linha, o número que está faltando só é o número 1. Então, aqui é o número 1. E nesse bloco aqui, temos 1, 2, 3. Falta o número 4 e o número 5. Mas não consigo determinar ainda onde é que está cada um. Então, deixa assim. Nessa coluna, o 3, está faltando o número 3. Ele não pode ficar nessa posição por causa desse 3. Então, o 3 só pode ficar aqui. Então, o outro número que está faltando é o 1, 2, é o número 2. Então, o número 2 fica aqui nessa posição. O que faz com que nesse bloco o 2 não possa ficar aqui, nem aqui embaixo e nem aqui nessa posição. O 2 só pode ficar nessa casinha. Tem mais algum número 2? Ainda falta o 2 desse bloco e desse bloco aqui, né? Como eu não consigo determinar ainda, então vamos deixar assim mesmo. Como não estou vendo nenhum número óbvio por enquanto, né? Então, nos resta contar. Contar aqui, ó, que aqui está faltando o número 1 e o número 5. 1 e o 5 não tem nenhuma determinação aqui, então, aqui é 1 ou 5. Aqui é o 1 e o 5 também. Aqui também é o 1 e o 5. E aqui nesse bloco está faltando o número 1, que está numa dessas três posições. O número 3, que está em uma dessas duas posições. E o número 5, que também pode ser em qualquer posição. Ainda falta o número 4, né? Que eu não contei, mas falta o 4 também numa dessas três posições. Tá meio difícil aqui. Bora achar. Tem um número perdido em algum lugar aí. Número 3. Lá no comecinho, se você lembra, eu disse que o 3 aqui nesse bloco só podia ficar nessas duas posições, por causa desse 3 e desse 3. E aí ele elimina o 3 dessa linha e o 3 dessa linha aqui por causa desse 3. Logo, nesse bloco aqui, o 3 tem que ficar nessa posição. Continuando a análise nesse bloco aqui, falta também o número 2 e o número 4, 2 e o 4, mas eu não estou conseguindo determinar o 2 e o 4 aqui. Mas eu consegui determinar o quê? Ó? Que nesse bloco o 4 não pode ficar nessa posição, então o 4 tem que ficar bem aqui. Com o 4 aqui, o 4 que estava faltando aqui só pode ser aqui embaixo. Então, aqui é o número 2. E nesse bloco, 2 com 2 forma o 2 aqui embaixo. Acho que eu coloquei todos os números 2, né? Foi, então já posso riscar o número 2. O número 4 já foi também? Não, falta o 4 aqui desse bloco, que ele não pode ser nessa linha, então só pode ser nesse número aqui. O 4 aqui em cima, ele não pode ser nessa coluna, por causa desse 4 que eu acabei de colocar.
nem nessa linha por causa desse 4, que tá bem aqui. Então, o 4 só pode ficar aqui ou aqui. Ah, e também não pode ser aqui, ó, porque tem um 4 já nessa linha. Então, o 4 só pode ficar nessa posição. E então, nesse bloco aqui de baixo, o 4 só vai poder ficar nessa posição. Agora sim, todos os 4 já foram, posso riscar. Só falta colocar o 1, o 3 e o 5. Então, já vamos quase terminar o Sudoku, né? Nesse bloco só tá faltando o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá faltando o número 5 aqui. Nessa linha tá faltando só o número 5 também. Nesse bloco aqui ficou faltando, então, o número 1. Aqui é o 1, o 3 e o 5, né? Nessa linha só é o 1 e o 5, mas o 5 já não pode ficar nessa posição porque tem o 5 aqui embaixo. Então, o 5 nessa linha só pode ficar aqui. Então, aqui é o 1. Aqui só tá faltando o 1. E nesse bloco, o 1 só tá faltando aqui. Beleza. Aqui, então, nesse bloco só tá faltando 1, 2, 3, 4, é o número 5. Que faz com que nesse bloco aqui o 5 fique aqui embaixo. Então, aqui seja o número 3. E aí, para terminar, né? O 1 nesse bloco vai ter que ficar nessa posição do meio, porque já tem o 1 aqui e aqui. O 5 vai ter que ficar nessa posição e o 3 vai ter que ficar na posição que está faltando. Então, completou o 1, o 3 e o 5. E assim a gente completa esse Sudoku do nível médio. Beleza. A gente viu que a gente precisou, né? Só concluir que em algumas linhas ou colunas já existia algum número, por isso teve essa abstração, mas ainda não foi um nível bem difícil como nos níveis difíceis de Sudoku. Espero que você tenha conseguido acompanhar. Pronto, Sudoku resolvido. Não teve chute, foi só lógica e atenção em cada passo. Se você gostou, deixa um like, né? Se você quer mais Sudokus também. Agora eu também vou resolver uma do nível difícil. Se já tiver sido lançado, vai aparecer aí para você. Clica, que eu te espero lá. Se não, você se inscreve no canal para continuar acompanhando a minha jornada aqui no Sudoku e nos jogos de lógica para melhorar o seu raciocínio lógico. Tenta resolver também. E me conta aí nos comentários. Valeu? Eu sou o Daniel e fico por aqui. Até a próxima. Tchau!